Existe uma mulher na Bíblia que poucos conhecem. O nome dela é Rispa, e a história dela vai partir seu coração. Mas antes de falar da tragédia, preciso que você conheça a mulher, porque Rispa não era apenas uma vítima. Ela era mãe, ela era sonhadora. Ela era alguém que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontrou uma razão para sorrir. Rispa era a concubina do rei Saul. E eu sei o que você está pensando. Concubina. Essa palavra carrega tanto peso, tanta dor. Na nossa cultura, a gente nem sabe direito o que isso significa. Mas naquela época, ser concubina era viver numa zona cinzenta. Você não era esposa, não tinha os mesmos direitos, não tinha a mesma voz. Você era propriedade, um objeto. Uma mulher invisível num palácio cheio de gente importante, mas Rispa tinha algo que ninguém podia tirar dela. Ela tinha 2 filhos, Armoni e Mefibosete, e esses meninos eram tudo para ela. Eles eram a prova de que sua vida tinha significado, que ela não era apenas uma concubina esquecida, ela era mãe, e isso mudava tudo. Imagine Rispa acordando de manhã e vendo os rostos dos filhos. Imagine ela ensinando Armoni a ser forte, a ser justo, a ser honrado. Imagine ela abraçando Mefibosete quando ele tinha medo, dizendo que tudo ia ficar bem, que eles tinham um futuro. Ser concubina no palácio não era fácil. As esposas principais olhavam para ela com desdém. Os servos a tratavam como inferior. Mas quando Rispa olhava para os filhos, nada disso importava. Porque ela tinha uma família, pequena, imperfeita, mas era dela. E isso era suficiente para gerar esperança no coração. Ela sonhava com o futuro dos meninos. Talvez um deles se tornasse um guerreiro respeitado, talvez um conselheiro do rei. Talvez eles encontrassem esposas boas e lhe dessem netos. Talvez, só talvez, a vida dela tivesse valido a pena. Então, tudo desmoronou. Saul morreu. O rei que a trouxe para o palácio, o pai dos seus filhos, morreu numa batalha contra os filisteus. E com a morte dele, o mundo de Rispa virou de cabeça para baixo. Porque quando um rei morre, as concubinas se tornam ainda mais invisíveis. Elas perdem o pouco de proteção que tinham. Elas se tornam um problema, um lembrete inconveniente do passado. Davi se tornou o novo rei. E Rispa teve que encontrar uma maneira de sobreviver. Ela não tinha herança, não tinha terras, não tinha dinheiro. Tudo o que ela tinha eram os 2 filhos. E a esperança de que, de alguma forma, eles conseguiriam construir uma vida. Foram tempos difíceis, mas Rispa era forte. Ela sempre foi. Ela aprendeu a viver na sombra, a não esperar nada de ninguém, a criar os filhos com o que tinha. E sabe o que é incrível? Mesmo assim, ela não perdeu a esperança. Ela via Armoni crescendo, forte, corajoso, com o coração do pai, mas com a gentileza dela. Ela via Mefibosete se tornando um homem de palavra, honrado, leal. E ela pensava, vai dar certo. De alguma forma vai dar certo. Os anos passaram. E Rispa continuou sendo mãe, continuou gerando esperança no coração, mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. Porque é isso que mães fazem, não é? Elas continuam, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando o mundo é injusto, mesmo quando ninguém vê, elas continuam. Rispa não sabia, mas essa força que ela estava cultivando dentro de si, essa persistência silenciosa, essa recusa de desistir, um dia seria testada de uma forma que ela nunca imaginou, porque a vida estava prestes a tirar dela a única coisa que importava: os filhos. E quando isso acontecesse, o mundo inteiro veria do que Rispa era feita. Mas ainda não. Por enquanto, ela era apenas uma mãe, uma mulher tentando sobreviver, uma concubina esquecida, gerando esperança no coração, um dia de cada vez. E isso já era extraordinário. 6 meses. Rispa ficou ali por 6 meses, do início da colheita da cevada em abril, até que as chuvas viessem em outubro, 180 dias,
4.320 horas, e cada segundo foi uma eternidade de dor. Tenta imaginar comigo. O sol nasce, é o primeiro dia. Rispa está sentada na rocha, olhando para os corpos dos filhos. Harmoni, Mefibosete, ali, pendurados, sem vida, sem movimento. E ela não consegue desviar o olhar, porque se ela desviar, é como aceitar que eles se foram. É como abandoná-los. O calor começa a apertar, o sol do deserto é implacável, e então ela ouve o som de asas abutres, dezenas deles circulando no céu, esperando. Eles sempre sabem quando há morte, e eles descem lentos, confiantes, porque ninguém vai impedi-los, ninguém nunca impede. Mas Rispa levanta ela, grita, bate palmas, agita os braços, e os abutres sobem de novo, frustrados, confusos, porque tem uma mulher ali e ela não vai embora. Isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Durante horas, o dia inteiro, Rispa não senta, não descansa, porque se ela descansar, eles vão descer, e ela não pode permitir. Ela não pode deixar que os filhos sejam devorados por aves de rapina. Então ela fica em pé, sob o sol escaldante, sem sombra, sem água suficiente, apenas ela, a rocha, e a dor impossível de sustentar. E quando o sol se põe, ela pensa que vai poder descansar, mas não pode, porque à noite vêm os outros, os lobos, os chacais, as hienas, animais famintos, que farejam a morte de longe. E Rispa ouve os uivos na escuridão, vê os olhos brilhando à luz da lua, e ela grita de novo, pega pedras e joga, acende uma fogueira pequena com o pouco que tem, qualquer coisa para mantê-los longe, para proteger o que resta dos filhos. E assim passa a primeira noite, e a segunda, e a terceira sem dormir de verdade. Apenas cochilos curtos, interrompidos por sons de perigo, apenas o medo constante de que, se ela fechar os olhos, vai perder a batalha. Os dias viram semanas, e ninguém vem, ninguém traz comida, ninguém traz água, ninguém oferece ajuda, porque o que Rispa está fazendo é estranho, é perturbador. As pessoas passam de longe e desviam o olhar. Algumas cochicham, coitada, ela enlouqueceu de dor, deviam tirá-la dali, mas ninguém tira, porque no fundo todos sabem o que Rispa está fazendo. Não é loucura, é amor. Um amor que se recusa a abandonar, um amor que dói tanto, que se transforma em vigília. E enquanto Rispa está ali, sozinha, algo está acontecendo. Ela está se tornando impossível de ignorar, porque as pessoas começam a falar. Você viu, a mãe ainda está lá, faz semanas. Ela não vai embora, e as perguntas começam a surgir. Por que ela está fazendo isso? Por que ninguém ajuda? Por que os corpos ainda estão lá? E a resposta, quando vem, é incômoda, porque eles eram inocentes, porque foi injusto, porque ninguém teve coragem de dizer não. Rispa não sabia, mas sua dor estava se tornando um espelho que Israel não queria olhar, porque enquanto ela estava ali, protegendo os filhos, a nação não conseguia fingir que tudo estava bem, não conseguia fingir que justiça foi feita. A presença dela era uma acusação silenciosa. E as semanas viraram meses. Abril, maio, junho, julho, o corpo de Rispa começou a mudar a pele. Queimou os lábios, racharam o cabelo, ficou embaraçado, cheio de poeira, as mãos calejaram de tanto pegar pedras, os olhos ficaram fundos, sempre alertas, sempre cansados. Ela emagreceu. Muito, porque quase não comia, não tinha apetite, não tinha forças para buscar comida. Tudo o que importava era ficar ali, continuar, não desistir. E as pessoas que passavam começaram a vê-la diferente. Não era mais a concubina esquecida, não era mais a mulher invisível, era a mãe que não abandonou, a mãe que transformou dor em resistência. E algo aconteceu dentro daqueles que olhavam: vergonha, respeito, admiração, medo,
Porque se Rispa conseguia fazer isso, o que isso dizia sobre o resto deles, sobre a capacidade deles de simplesmente seguir em frente e esquecer? Agosto, setembro, a terra continuava seca, a chuva não vinha e Rispa continuava lá, mais fraca, mais devastada, mas ainda lá. E então, algo mudou. Alguém foi até o palácio. Alguém teve coragem de falar com Davi. Rei, você precisa saber, Rispa, a concubina de Saul, está no monte desde o dia da execução. Ela não saiu. Ela está protegendo os corpos dos filhos, dia e noite. Faz meses. As pessoas estão falando e estão dizendo que isso não está certo. E Davi ouviu, e pela primeira vez ele parou para pensar. Ele tinha estado tão preocupado em resolver o problema político, tão focado em acabar com a fome, tão aliviado por ter feito o que os gibeonitas pediram, que ele não tinha parado para pensar nos 7 homens, nas famílias deles, na mãe que ficou para trás. Davi conhecia a dor de perder filhos. Ele perdeu o filho que teve com Batseba. Ele sabia o que era enterrar um filho, mas Rispa nem pôde enterrar. Rispa teve que assistir os filhos apodrecendo ao sol. E ainda assim, ela não desistiu. E algo se quebrou dentro de Davi. Talvez tenha sido remorso, talvez tenha sido vergonha, talvez tenha sido, pela primeira vez, empatia real. Ele viu o que tinha feito, viu a injustiça que autorizou, viu que sacrificar os inocentes nunca foi a resposta. E ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Davi mandou chamar seus servos, vão até Gibeá, tirem os corpos todos eles. Armoni e Mefibosete, os 5 netos de Saul. E não só eles, vão até Jabes Gileade. Busquem os ossos de Saul e Jonatas. Eles foram deixados lá. Após a batalha anos atrás, tragam tudo e enterrem com honra na sepultura da família de Saul, em Benjamim. E foi feito, pela primeira vez em 6 meses, Rispa viu os corpos dos filhos serem tirados dali. Pela primeira vez, alguém reconheceu que eles mereciam dignidade, e quando os servos de Davi chegaram perto dela, Rispa não disse nada. Ela apenas olhou com olhos que viram dor demais, com um corpo que aguentou tempo demais, e então, lentamente, ela se afastou da rocha pela primeira vez em 6 meses. Ela deixou o lugar, porque agora finalmente os filhos dela estavam sendo honrados. Finalmente alguém viu, finalmente a dor dela não foi em vão. E a Bíblia registra algo poderoso, algo que muda tudo. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Depois disso, não depois da execução dos 7, não depois do sangue derramado, não depois que os gibeonitas ficaram satisfeitos, mas depois que Davi reconheceu a injustiça, depois que os corpos foram enterrados com honra, depois que a dor de Rispa foi vista, foi aí que Deus respondeu. Foi aí que a chuva finalmente veio. Isso nos ensina algo profundo sobre quem Deus é. Deus não estava esperando mais sangue. Deus estava esperando justiça. Não a falsa justiça de matar inocentes para pagar dívidas antigas, mas a justiça real, a que reconhece quando erramos, a que honra os que foram injustiçados, a que vê a dor invisível e faz algo a respeito. Rispa não tinha poder, não tinha exército, não tinha profeta ao seu lado dizendo assim diz o Senhor, mas ela tinha algo mais forte. Ela tinha uma persistência movida pelo amor, uma dor que se recusou a ser ignorada, e essa dor mudou o coração de um rei e moveu a mão de Deus. Hoje, enquanto você ouve essa história, quantas Rispas existem ao seu redor? Quantas mães estão protegendo a memória de filhos tirados delas pela violência, pelo sistema, pela injustiça? Quantas pessoas estão carregando uma dor invisível que ninguém valida, que ninguém reconhece? Quantas vezes você já sentiu que estava gritando no vazio e ninguém ouvia? E o pior, quantas vezes Deus pareceu em silêncio? Porque essa é a parte mais difícil da história de Rispa. Durante 6 meses, Deus não falou, não mandou um anjo,
não fez um milagre, não tirou a dor dela, ele apenas deixou que ela continuasse. E isso é perturbador, porque a gente quer um Deus que intervém rápido, que resolve na hora, que não deixa seus filhos sofrerem. Mas a história de Rispa nos mostra outro lado de Deus, o Deus que vê, que registra, que honra, mas que também permite que a persistência humana tenha voz, que permite que nossa dor transforme o mundo ao nosso redor. Rispa não mudou a situação com palavras bonitas, ela não pregou um sermão, ela não fez uma oração poderosa. Ela simplesmente ficou, e ao ficar, ela forçou Israel a olhar para a injustiça. Ela forçou Davi a confrontar o que ele tinha feito. Ela forçou uma nação inteira a parar de fingir que tudo estava bem. E no final, foi a persistência dela que trouxe mudança. Não a força, não o poder, mas a recusa de abandonar. E sabe por que essa história está na Bíblia? Porque Deus quis que lembrássemos, quis que soubéssemos que Ele vê, que Ele honra a dor que ninguém mais vê, que Ele responde à persistência, nem sempre na hora que queremos, nem sempre do jeito que esperamos, mas Ele responde. E quando responde, Ele não apenas resolve o problema, Ele restaura a dignidade, Ele honra os esquecidos, Ele registra na história que a dor deles importou. Então deixa eu te dizer algo hoje. Se você está carregando uma dor invisível, se você está lutando há meses, anos, e parece que nada muda, se você sente que Deus está em silêncio, não desista. Sua persistência não é fraqueza, é fé em movimento, é amor que se recusa a abandonar. E isso tem o poder de mover o coração de Deus. Rispa nos ensina que às vezes a maior vitória não é evitar a dor, é continuar no meio dela, é não permitir que a injustiça tenha a última palavra, é proteger o que é sagrado, mesmo quando parece que já é tarde demais. E a história de Rispa também nos confronta, porque nós podemos ser como Davi. Podemos estar tão preocupados em resolver nossos problemas que não vemos a dor que causamos. Podemos estar tão focados em nossas próprias dificuldades que ignoramos os rispas ao nosso redor. As pessoas que estão sofrendo silenciosamente, as que estão protegendo algo precioso enquanto o mundo segue indiferente. Então a pergunta é: você vai ser como Davi no início, que ignorou a dor, ou como Davi no final, que reconheceu a injustiça e fez algo a respeito? Porque no final, essa não é só a história de Rispa, é a nossa história. É sobre como respondemos à dor invisível. É sobre se vamos perpetuar injustiças ou se vamos ter coragem de reconhecê-las e corrigi-las. É sobre se vamos honrar os que sofrem ou se vamos fingir que não vemos. A persistência move o coração de Deus, mas também precisa mover o nosso, porque Deus usa pessoas como Rispa para nos ensinar. Usa a dor delas para nos despertar. Usa a resistência delas para nos mostrar o que realmente importa. E no final, o que fica a lembrança de uma mulher que ninguém esperava nada, uma concubina, uma invisível, uma esquecida, mas que se tornou imortal, porque ela amou quando parecia impossível, porque ela continuou quando todos teriam desistido, porque ela transformou sua dor em algo que mudou uma nação. E isso é o que a Bíblia faz. Ela não esconde as partes difíceis, ela não romantiza a dor, ela não finge que heróis são perfeitos, ela mostra a realidade crua, mostra que Davi falhou, que inocentes morreram, que Deus às vezes parece em silêncio, mas também mostra que no meio da tragédia, a redenção, que no meio da dor, a persistência, que no meio do silêncio há um Deus que vê e que age. Se essa história tocou você, compartilhe com a mãe que está lutando sozinha, com a pessoa que está protegendo algo que ninguém mais valoriza, com quem está prestes a desistir, porque a história de Rispa pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. A mensagem de que sua dor tem voz, de que sua persistência importa, de que Deus vê e responde.
Deixe nos comentários qual parte mais te impactou, qual sentimento essa história despertou em você e se inscreva no canal, porque toda semana tem uma história, assim uma história bíblica que cura a alma, que não esconde a dor, mas mostra a esperança no meio dela. Bíblia que cura, histórias que transformam, histórias que importam, histórias como a de Rispa, a mãe que ficou, a mulher que não desistiu. A persistência que moveu o coração de Deus. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, continue sua história, ainda não terminou.